eu fiquei afastada durante 4 a 5 anos. Nesse meio tempo eu tive depressão, ansiedade. Foi um tempo horrível, né? Sem conhecer o Senhor Jesus. Eu tinha muitos complexos com a minha aparência, eu tinha muita mágoa dos meus pais por conta que era um lar muito conturbado, então eu tinha muita mágoa deles e eu tinha muitos pensamentos de acabar com tudo, de me matar mesmo. Né? Para mim aquilo ali ia ser uma vingança, né? Contra minha mãe principalmente, que eu tinha muita raiva dela, né? Muito rancor. Eu era uma pessoa totalmente vazia, cheia de complexos, de inferioridade. Eu vivia buscando me preencher com pessoas, coisas e fazia muitas coisas para querer chamar a atenção. Eu tinha muitos complexos, era uma pessoa extremamente nervosa em casa. Qualquer coisinha já estava me estressando com tudo e com todos. Eu entrei em uma depressão profunda. E eu sofri muito, com pensamentos, com sentimentos, sabe, com tristeza. Depois de eu ter sofrido de depressão, entrei em relacionamentos, mesmo sendo um pouco nova, mas entrei em relacionamentos que foi muito frustrante. Eu sofri bastante, pois eu tinha dependência emocional. Quando minha mãe me chamou para o Família ao Pé da Cruz, que foi no dia 3 do mês passado, 3 de abril, eu logo aceitei, né? Houveram contratempos para eu não ir, mas mesmo assim eu permaneci firme e fui. Graças a Deus eu consegui chegar lá. Até que no Família ao Pé da Cruz, eu lembro que o bispo ele falou que não era por mérito, né? Era por fé. Então, desde aquele dia eu comecei a me preparar. A gente não estava no jejum de Daniel ainda, mas eu abri o meu jejum, né? Então eu comecei a me santificar mesmo. Eu parei de ver todas as notícias e foquei em me alimentar das coisas da fé, né? Livros, meditar mais, assistir mais. Eu comecei a me preparar para o dia de Pentecostes. E na semana do dia 3, lá no Mané Garrincha, no Família ao Pé da Cruz, eu coloquei toda a minha força. Eu jejuei, fiz um jejum de informações e fui sem ansiedade nenhuma, porque todas as vezes que eu buscava, vinha aquele pensamento de dúvida, de que eu não ia receber pelas coisas que eu tinha feito e que eu tinha que chegar em um nível para eu receber o Espírito Santo. E foi aí que eu entendi, me preparei e fui para o dia 3, lá sem ansiedade nenhuma. Teve o evento do Família ao Pé da Cruz e foi aquela palavra, né? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E eu liguei no dia 3 de abril, lá no Mané Garrincha, que eu receberia o Espírito Santo. Durante a reunião eu tomei a decisão. Deus falou comigo. Eu me entreguei naquele dia. E tudo depois dali, tudo que eu queria era me batizar. Então, quando foi no domingo, dia 5, eu me batizei nas águas. Pouco tempo depois já entrou o jejum de Daniel. Eu esperava tanto por isso, tanto. Ansiei muito por esse dia. Me ungia todos os dias, pedindo sempre a Deus o Espírito Santo. E quando foi no Dia das Mães, dia 10 desse mês, eu recebi o Espírito Santo, que foi uma alegria imensurável, foi algo que eu jamais poderia imaginar receber. É indescritível a alegria que Ele pode nos trazer. Antes disso eu era uma pessoa extremamente triste, eu não tinha perspectiva de vida, muitas vezes, por muito tempo, eu pensei em desistir de tudo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, Ele me deu uma alegria, uma força que eu jamais tive na minha vida e jamais imaginei receber. Quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu tive essa certeza, né, eu tive paz e alegria, né, porque eu sabia que ali eu fazia parte do reino de Deus. Então, né, quando terminou a oração, eu já fui querendo, né, contar para a obreira e tudo. E depois a gente sempre fica com aquilo de querer, né, falar para as outras pessoas, puxa, é só crer, né? E não é crer, não é um sentimento, né? É uma decisão. Fui com toda a fé, fui crendo que eu ia receber o Espírito Santo, sem ansiedade nenhuma. Quando cada oração que tinha, eu colocava toda a minha força, buscava, e foi aí que eu recebi uma paz tão grande que eu recebi o Espírito Santo naquele momento. Quando eu cheguei em casa, naquele momento, eu já via que eu não era a mesma.
dentro de mim já houve uma mudança de dentro para fora. E a Mirelle hoje é uma Mirelle totalmente diferente. Eu não tenho mais aquele nervosismo, tenho domínio próprio, eu entendo coisas que eu não entendi antes, hoje eu entendo que eu fico assim impressionada, porque é uma paz, uma alegria. E no dia 24 de abril, o Senhor me presenteou com essa dádiva. E hoje eu tenho o Espírito Santo, eu sou uma pessoa muito feliz. O meu dia de Pentecostes, ele já aconteceu, mas eu tenho me preparado também para esse dia 24, porque eu tenho certeza que vai ser um domingo muito especial, que eu não vou sair da mesma forma, né? Eu vou sair renovada e diferente. Eu estou na expectativa para esse dia 24, dia de Pentecostes. Por mais que eu receba o Espírito Santo, graças a Deus, eu estou me preparando para ser renovada cada vez mais, para cada vez mais eu estar mais próxima dele, em comunhão com ele, e também orar pelas pessoas que ainda não têm, para ter isso que eu recebi um dia. Eu recebi o Espírito Santo dia 24 de abril. Porém, eu estou em preparação e eu creio que esse dia 24 vai ficar marcado na minha vida e na vida de muitas pessoas, porque será uma bênção.